Fala, rapaziada do canal RB... Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Facincani Pistola, pessoal. Facincani estava há alguns tempos aí sem participar do programa da ESPN. Facincani estava de férias e voltou com tudo. Facincani voltou rasgando o verbo, dizendo ali que alguns jogadores não podem ser titular no Palmeiras. Citou ali o caso do Navarro, citou o caso do Jorge. Não é que eles são titulares, a gente sabe que eles são reservas, mas o Facincani disse que ele não tem chance nenhuma nem de pensar em ser titular no Palmeiras. Citou ali os gols que o Rafael Navarro fez, principalmente ali em alguns times fracos da Libertadores. Falou que o Avaí é um Barcelona perto desses times aí. O Navarro fez 3, 4, 5 gols aí pela fase de grupos da Libertadores. E tudo isso você vai assistir aí nesse vídeo da ESPN Brasil, onde todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Antes de soltar aí o Facincani Pistola, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando do Palmeiras, falando aí do Facincani, que rasgou o verbo aí principalmente por alguns jogadores do Alviverde. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Pois, tem jogador que não tem condição de estar num time titular do Palmeiras. Pode estar no elenco, mas time titular do Palmeiras não tem condição de jogar. Rafael Navarro hoje não pode jogar como titular do Palmeiras em hipótese alguma. Você inclui nem começar partidas em que ele Sim, precisa não dá. outros. O Jorge não tem condição. A indolência do Jorge, em todos os sentidos, ela é assustadora. Porque é um jogador que em nenhum momento ele conseguiu acompanhar um jogador que não é rápido, que é pesado também, que o Potker. Ele conseguiu perder todas do Potker. A indolência que eu digo é uma falta de combatividade, principalmente defensiva. Ofensiva, então, nem se fala, porque ele não passa no meio campo, não tem confiança para passar no meio campo. Defensivamente, então, expõe. Então, se você tem um cara que não sobe, então, pelo menos, que resguarde a posição. Ele nem resguarda a posição e nem ataca. Então, já é um a menos. Você tem um centroavante que não cria nenhum tipo de oportunidade, nenhum tipo de jogada minimamente capaz de se provar que ele possa, nesse momento, jogar com a camisa do Palmeiras. E não pode falar em falta de oportunidade. Porque o que ele mais tem é oportunidade. Ah, mas fez gols contra o Independiente Petroleiro, Tátira. Gente, pelo amor de Deus, né? O Avaí, perto desses caras, é o Barcelona. Perto desses caras, o Avaí... E dos bons tempos. Não é o de Guayaquil. Não. O Barcelona dos tempos do Guardiola. Perto deles em termos de nível de aceitação. Saudade que eu tava de você. Então, vai dar corte. O que acontece? O Abel tem que parar de algumas teimosias e passar a utilizar aqueles que ele pode ter de melhoria. O Vanderlan, quando entrava recentemente até sair de férias, era um garoto que se mostrava cada vez mais apto a ser uma opção ao Piquerez. Não foi relacionado, por quê? Porque ele tem cuidado com os meninos, né? Não, mas a questão não é cuidar, é que tem que ter cuidado com o time, não com os meninos. Se o menino é bom, põe pra jogar. O menino é bom jogador. O Fabinho, quando entra, não dá conta no recado. Bom jogador. Tá ali na reserva, tá entrando, um jogo aqui, acolá. Mas bom jogador. O Palmeiras hoje prepara e tem uma base capaz de substituir à altura aqueles que são titulares, sem a necessidade de insistências completamente desnecessárias e que nesse momento não tem nível para atuar no Palmeiras. O Breno Lopes, por exemplo. Desculpa. Ah, mas fez o gol da final. Legal, gente, parabéns, dá uma placa para ele, mas não pode você ficar insistindo com um jogador que entra em campo e não cria nada. Aí no segundo tempo, o Wesley melhora, porque fez um primeiro tempo muito ruim, melhora, saca o Wesley. O Scarpa estava bem. Por que não, pelo menos, tentou ajeitar um pouquinho o Scarpa, Veiga, para ganhar um pouquinho mais de rodagem com essa dupla, que sempre fez muito bem ao Palmeiras? Depois você saca o Scarpa. Você mantém um padrão ali no segundo tempo para dar ao Palmeiras um pouco mais de competência, até segurar um resultado, valorizar um resultado. O Wesley cria a jogada do gol, tá bem. A hora que o menino se solta, sai do jogo. Sim. Então o Abel, no timing dele ontem de mudanças, foi mal no Palmeiras. Ele também erra. Grande técnico, faz um trabalho espetacular, praticamente perfeito à frente do Palmeiras em 1 ano e meio na exigência do futebol brasileiro, mas ele também é passível de erros. Ontem não dá para colocar em conta de arbitragem, que o juiz deixou de marcar falta, que o jogo estava pegado. Ontem ele também errou. E erra também em insistências de atletas que, repito, nesse momento
Pode ser que mude, o futebol é cíclico, mas nesse momento alguns jogadores não têm condição de pisar em campo com a camisa do Palmeiras. O Zé estava aparecendo ali, ouvindo atentamente. Ô Zé, como é que você divide, né? Porque o Facincani cita os erros que ele entende que são do Abel, mas também cita a má atuação de alguns jogadores, como o Navarro, como o Jorge. O Abel diz que é dividido, que o jogador tem mais responsabilidade até do que ele. Como é que você vê o que aconteceu nesse 2-2? Bom, Dani, eu tenho uma opinião diferente, né? Se o Gustavo Gomes não tivesse errado, nós estaríamos falando aqui que o Palmeiras venceu. Se o Mike não tivesse errado na falta e o Pierre acertou aquele chute que talvez de 10 oportunidades ele marcaria 2 ou 3, vamos dizer assim, ou 2 no máximo, de 8, de 10 teria um acerto de 2. 2 chutes, talvez nós estaríamos falando que o Abel é genial, que o time do Palmeiras é competente, que o time do Palmeiras é muito forte. Foram 2 erros individuais. O Gustavo Gomes errou de forma grotesca para um jogador como ele. Ele jamais poderia fazer o pênalti que ele fez. Né? O Mike ali era só para cercar. E o que o Mike fez? Foi lá e fez a falta. Então, assim, nós começamos, aí vocês começaram um programa, acho que foi o Pedro, falando sobre o melhor jogador da partida. Quem foi? Foi o Vladimir, o goleiro do Avaí. Ou seja, o Palmeiras produziu para ganhar, o Palmeiras fez por merecer. Mas, às vezes, a gente tem que achar culpados. O culpado... Para mim, os culpados desse empate do Palmeiras, lógico que todo mundo tem o seu percentual. O Abel tem o seu percentual, como explicou o Facincani, né? Os jogadores têm realmente, de fato, um percentual maior, mas quando acerta, nós o elogiamos, que é o Gustavo. Mas ele erra, né? Ele errou no jogo contra o São Paulo, ele errou no timing ontem de novo no jogo contra o Avaí, e tem que ser falado. O Palmeiras tomou um empate por erro do Gustavo. Por erro não, né? O Palmeiras tomou um gol por erro do Gustavo. O Mike também é a mesma forma. São erros individuais que decidem os jogos. E aí eu tô com o Abel. Os jogadores têm que saber exatamente o que eles fazem dentro de campo. Se você tem uma equipe como o Avaí, que tem as suas limitações, e mesmo assim, né, ele consegue criar uma certa dificuldade para a equipe do Palmeiras, mas o goleiro do Avaí é o melhor jogador em campo com grandes defesas, o Palmeiras produziu o que ele vem produzindo. É diferente. Então, eu acho que o erro ali a gente tem que falar. Gustavo Gomes e Mike erraram e deram um empate para o Avaí. Boa. Vamos fazer o seguinte, já que o Zé também cita nesse ponto de divisão de culpa, vamos colocar o Abel. Ele é perguntado sobre a responsabilidade dos jogadores e a dele na entrevista coletiva depois do jogo, e ele explica o que para ele é de cada um. Olha, eu vou dizer uma coisa para as pessoas que estão lá em casa, de uma vez por todas entender. A minha responsabilidade no sucesso do Palmeiras é 30%. Ok? A minha responsabilidade naquilo que os jogadores fazem é 30%. O resto, os 70%, é deles. Portanto, isto tem muito a ver com o acreditar neles, com a fé deles, com a qualidade deles, e eles perceberem que nós só controlamos uma coisa, aquilo que temos que fazer no campo. Tá aí, o Abel. Discordo, e assim, eu acho que ele não se refere exatamente à partida de ontem, né? Porque ele fala em virtude e não em problema. E aí eu acho que ele tem mais do que 30% de responsabilidade sobre o bom futebol do Palmeiras. Não tô falando de ontem. Eu não acho nem o Abel, tô falando no âmbito geral. Na minha modesta opinião e convicção de futebol, para mim o trabalho se divide sempre, em qualquer equipe, do mais baixo ao mais alto escalão, em 50%. 50 técnico, 50 jogador. Porque da mesma forma que um técnico com 50% e com uma pouca produção de um jogador em campo ou dos jogadores, ele pode conseguir uma vitória, você chegando a um percentual de 60% de acerto, você já fez mais daquilo que é a média. Ao mesmo tempo, um técnico errando nesse percentual, né, de 50%, ele não atingindo esse máximo de 50%, ele pode colocar um time numa derrota. Né? Então, um técnico, da mesma forma que com a mexida ele acerta ou erra, o jogador da mesma forma. E um ou outro podem se compensar. Mas, para mim, sempre vai ser 50% de um técnico, 50% de um elenco. Eu sempre vou dividir essa responsabilidade. Um grande técnico potencializa um grande elenco e um técnico ruim, ele pode, mesmo com um grande elenco, não extrair. Quantos exemplos que a gente já teve no futebol de grandes elencos que técnicos não conseguiram fazer jogar futebol? Né? O Real Madrid Galáctico talvez seja o maior exemplo de todos os tempos. Ou então, um dos grandes exemplos. Ou então, de técnicos que eram, teoricamente, para aquele momento, medianos, que fizeram equipes gigantescas jogar futebol. Vou me lembrar do começo de carreira do Luiz Henrique no Barcelona. Pegou um trabalho que já era praticamente consolidado, ele estava começando a carreira dele, saindo da base do Barcelona e, pum, fez jogar.
Da mesma forma, a gente pega esse Abel. Vem da Europa, um técnico completamente desconhecido, promissor pelas ideias, mas sem resultados. Pega o Palmeiras, pum, potencializa a um bicampeonato de Libertadores. Ou então técnicos muito renomados que pegaram até elencos mais competentes que esse Palmeiras, Marcelo Oliveira, em 2015, Oswaldo de Oliveira, que eram renomados, Filipão, etc., e não ganharam o que o Abel ganhou. Então o técnico, da mesma forma, ou ele soma para ganhar ou ele soma para perder. Mas eu divido sempre 50-50. Essa história é 30 para cá, 70 para cá, não. Todo mundo tem a parcela igual, que é como o Zé sempre fala no futebol. Ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Porque tem técnico que é assim, né, Zé? Vocês perdem, nós empatamos e eu ganhei. Mas aí é complicado. Tem um detalhe aí, Facinca. Quem executa é o jogador. Então tá aí, pessoal. Foi o Facincani pistola aí no programa da ESPN Brasil. Rasgou o verbo aí sobre alguns jogadores do Alviverde Paulista. E você assistiu a esse vídeo aí. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem a esse vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.